Bom, amigos, shalom, shalom. Vamos fazer aí uma videotransmissão. Vamos falar a respeito de Torá, falar um pouco das festas que ocorreram nesse final de semana e das festas que estão se iniciando agora no Brasil e em todo o mundo. Então, para isso eu peço, clique no compartilhar, convide seus amigos, vamos conversar sobre Torá. A nossa premissa é sempre uma premissa em que nós queremos compartilhar. É importante que as pessoas entendam que religião, né, é como uma peça íntima, uma roupagem íntima. Então, você não precisa ficar esfregando ela, né, na face de cada pessoa que você encontra pela rua. Não é isso. Mas nós podemos conversar. Então, hoje é uma data significativa para milhões de brasileiros e nós vamos falar também sobre essa data. Mas eu quero conversar com vocês, eu não quero fazer um monólogo. Portanto, entrem e compartilhem com seus amigos, né? Vamos convidar os colegas. Eu estou convidando aqui os meus amigos da comunidade e também amigos que não fazem parte da comunidade para participar. Eu espero que eles que estão online, né? Os que estiverem, participem. E se você tem perguntas, se você tem alguma coisa que você sempre quis perguntar, questionar a respeito da comunidade israelita samaritana, ou a respeito do judaísmo, ou a respeito da Torá, né? Da parte da religiosidade de Israel, sinta-se à vontade em participar, em trazer sua pergunta. Se eu souber, vou responder. Se eu não souber, vou passar à frente a mais alguma outra pessoa. Eu já estou aqui com a Nilza Gabriel Caetano, ela está online. Shalom, Nilza. Muito bom que você esteja aqui. Laila Tov, né? Vou aproveitar para explicar também isso. A expressão Laila Tov, embora ela signifique boa noite, aqui nós usamos ela para cumprimentar. Boa noite, né? Estamos chegando, nós falamos boa noite. No hebraico, nós usamos Laila Tov quando vamos dormir. Mesmo sendo noite, nós falamos Shalom. Ok? É o usual. Né? Se você chegar, por exemplo, à noite para alguém que é de Israel, que vive lá, e falar para ele, quando você encontra a pessoa, você fala Laila Tov, ele olha para você e pensa que você vai para sua casa dormir. É a primeira coisa que vai vir na mente dele. Ok? Mas se você fala Shalom, ele entende que você está cumprimentando. Tá bom? Legal. Vamos lá. Vamos convidar alguns amigos. Eu vou convidar aqui alguns colegas também. Cliquem aí no botãozinho de convidar amigos ou compartilhar e compartilhem com seus amigos. É uma chance deles participarem da nossa transmissão. Bom, eu estou compartilhando com os amigos, espero que eles venham participar. Nilza, você tem alguma pergunta, alguma coisa que você tenha dúvida e você queira aproveitar? Por enquanto só você está aqui, então é uma chance de você participar, né? Exclusivamente e fazer sua pergunta. Se você tiver dúvidas, é só você escrever aí. Escreve sua pergunta, né? E eu vou estar respondendo. O Ronaldo Gomes já está online também. Shalom, Ronaldo. O Fábio Araújo também. Shalom. Seja bem-vindo. Se vocês tiverem perguntas a serem feitas, né? Esse é o momento. Tá?
Vamos lá. Bom, estamos então vésperas do dia 25, né, em que as pessoas no mundo inteiro vão festejar o Natal, né? Força de expressão eu falar Nital, é porque eu aprendi pelo Talmud. Os judeus não falam Natal, eles falam Nital. Por quê? Porque Nital é o dia, né? Não é como Natal. Natal no latim ele dá a ideia de natalidade, nascimento, né? E etc. E Nital, na verdade, tem um outro significado dentro do contexto talmúdico, né? É o dia do extermínio. Então eles falam Nital, dia do extermínio. Por quê? Por causa das coisas que já aconteceram entre judeus e cristãos e toda aquela briga estranha que os levou a terem uma postura um pouco reativa. E portanto é por isso que eles falam Nital. Ok? Mas o ideal é nós falarmos Natal mesmo. Mesmo não concordando, por exemplo, eu sei que os cristãos estão comemorando o nascimento da figura religiosa de Jesus, fruto da fé cristã, embora eles próprios saibam que ele não nasceu dia 25, né? O Jesus histórico, o Yeshua histórico, não nasceu dia 25 de dezembro. Nós, dentro da casa de Israel, comemoramos o Natal, ou podemos comemorar? De forma alguma, não tem o menor sentido. Nós não reconhecemos Jesus como figura histórica para a salvação, nem de Israel, nem da humanidade. Respeitamos que outros pensem assim, mas não existe atributo histórico para isso, né? Minha filha ela chegou para mim e falou Feliz Natal, que é a mistura de Hanukkah com Natal. É o fruto da mistura atual. Não há sentido nisso também. Infelizmente, os judeus têm misturado a festa de Hanukkah, que também é outra festa puramente lendária, né? Um mito criado. Eles misturam com o Natal. Eles fazem um sincretismo religioso e colocam lá e dão presentes para as crianças, armam árvores e vivem essa mistureba que não tem fundamento bíblico, não tem base escriturística. Nenhum lugar da Torá ordena festejar nem Hanukkah nem Natal, e não há fundamento para que nós festejemos nisso. Apesar de tudo, nós entendemos que estes povos queiram festejar. Então, vamos utilizar uma outra forma de raciocínio. Se para as pessoas utilizar a história de um judeu para que elas possam, através disso, fazer bem umas às outras, dar presentes umas às outras, desejar paz, amor, longa vida umas às outras, né? Então que façam. Ah, mas é mentira essa história. Sim, a história é mentira, todo mundo sabe, é igual a história de Papai Noel. Todo mundo sabe que é mentira. Mas se isso serve de âncora, se isso serve de apoio para que o cristão faça bons atos de generosidade para com outras pessoas, não serei eu a destruir o mito do Natal. Que façam, não é problema meu. Ok? Não é assunto nosso, é assunto deles. Né? E se eles querem fazer o bem, ótimo, que façam o bem. Né? Antes, todos os povos da terra tivessem algum ponto, alguma coisa que os motivasse a fazer o bem. Ok? Agora, nós não podemos, com isso, nos assentar em volta de uma mesa com cristãos e comer do panetone deles, do leitão deles, e festejar o Natal deles e fazer festa junto com eles, de forma alguma. Isso nós não faremos.
Ok? Então, isso eu estou dando a vocês já uma posição oficial dentro da comunidade. Nossa comunidade não comemora Natal. Não apoiamos que ninguém faça. Ah, você é novo dentro da comunidade? E sua família vai fazer o Natal? E agora? A casa não é sua, você é apenas um filho ou filha e os seus pais vão comemorar? E agora? E agora? O que fazer? Bom, o meu conselho para essas pessoas que não têm por onde escapar porque estão dentro de uma casa cristã, vivem com papai, mamãe, irmãos e todos comemoram o Natal e só você não. Bom, se você puder, não participe das orações desse dia, já é uma saída. Fique no seu quarto. Mas e as pessoas vão me desejar Feliz Natal? O que eu vou falar para elas? Deseje felicidades. Que elas sejam felizes, que elas tenham momentos felizes com suas famílias, que elas vivam bem. Deseje paz, que vocês tenham paz. Isso você pode desejar não só no Natal, você pode desejar o ano inteiro. Mas não Feliz Natal. Por que não Feliz Natal? Feliz Natal seria feliz, uma felicidade na data da natividade do Messias. Só que ele não era Messias. Então por que eu vou desejar feliz festa no dia de seu nascimento? Não tem sentido. Esse é o ponto. Esse é o ponto que precisa ser tomado com cuidado. Agora, você não vai se tornar o chato da história. Digamos, você está lá na empresa trabalhando e todas as pessoas Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, e você fala: não, eu não comemoro o Natal. Eu não comemoro o Natal. Então, não é isso. Você pode simplesmente, quando a pessoa te cumprimentar com Feliz Natal, seja feliz. Que você tenha paz, que você tenha riqueza, que você tenha saúde. Você pode desejar bons votos às pessoas. Isso não é proibido, ok? Agora, você não pode participar das festas pagãs. O cristianismo, embora seja um filho da religião judaica, um filho indesejado da religião judaica, embora ele seja filho, ele tem muitos itens que são oriundos do paganismo e não do judaísmo. Embora o judaísmo também tenha muita coisa de paganismo, Mas estamos falando da festa de Natal, então eu vou continuar aqui explicando. Não é interessante, então, você se tornar o chato da história. O ideal é você ser uma pessoa generosa, benevolente, que você possa desejar saúde a todos. Se alguém quiser saber por que você não comemora então o Natal e você puder conversar com ela no particular, a parte de todos, muito bem. Se não entra no mérito de querer aparecer e ser o chato da história e falar para todo mundo: Natal não existe, vamos matar o Papai Noel. Não adianta. Não adianta. Ok? Muito bem, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. Enéas Silva Souza, Shalom, seja bem-vindo. Sadi Folk, Shalom. Avram Ben Avram Peretz, Shalom. E ele está falando aqui que eu sempre sou chato, mas estou evoluindo. Então, você pode evoluir sem ser chato, Não precisa ser chato. Chato já tem um monte de gente chata, inconveniente, insuportável. Não precisa ser chato. Não precisa ser chato. Você pode ter a sua religiosidade. E que eu falei no início do vídeo, eu acho que você não estava online, eu vou repetir. A religiosidade da pessoa, ela é como peças íntimas que você veste. Você não precisa, por ter elas, ficar esfregando na cara de ninguém. Não há necessidade. Ok? Você pode viver de forma modesta, e conviver com essa religiosidade. Eu sempre indico isso. Tá joia? Muito bom, muito bom. Vamos lá.
quem mais vai estar participando aqui da nossa transmissão? Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Nós tivemos aí a visita do senhor Sedaka ao Brasil. Fora esse evento, tivemos também nas semanas anteriores as festas de Hanukkah dentro da comunidade judaica. E agora a comunidade samaritana, ela comemorou Hanukkah? Não. Ela comemora Natal? Também não. Mas ela sai por aí falando mal de Hanukkah ou de Natal? Também não. Ok? Nós desejamos que todas as pessoas tenham momentos de felicidade. Essa que é a verdade. O mundo já é um mundo muito difícil. É um mundo cheio de divisões, religiões, pensamentos, políticas, países, guerras. É tanta coisa. Então, para que nós vamos colocar mais um item aí, né? Não há necessidade. Bom. Peço que vocês que estão online aí compartilhem a nossa transmissão aos seus amigos para que eles possam participar, ok? Eu vou convidar aqui mais alguns amigos e se você tem alguma pergunta a ser feita, aproveite. É o melhor momento. Gabriel Eframita também está assistindo, Shalom. Val Nifla Rivka, né? Shalom também, sejam bem-vindos. Peço que todos compartilhem aí, vamos então estar transmitindo fazendo essa nossa transmissão chegar a mais pessoas. Moshe Ben Mazal, Shalom, que bom ver você. Espero que você esteja melhor de saúde, né? Que o Eterno esteja trazendo saúde a você, que Shema traga Refuah Shelemah, cura completa, que você fique reestabelecido, ok? Muito bom. Bom, nós tivemos o primeiro casamento israelita-samaritano aqui no Brasil. Já que ninguém pergunta, eu vou falar a respeito, né? Nós tivemos o primeiro casamento israelita-samaritano, foi um casamento feito entre Yosef ben Abram e Nurit Bat Abram. Nurit, ela foi a primeira presidente da Shonrei, num curto período. Depois ela deixou o cargo, ficou comigo o cargo, fizemos eleições democráticas, todas as pessoas que eram então membros da comunidade votaram e eu fui eleito quase com unanimidade. Mas ela escreveu a história da comunidade. E agora ela volta a escrever a história da comunidade. Teve seus altos e baixos, seus momentos dentro da comunidade, mas ela se alinhou, de maneira coerente, passou a viver a sua vida e encontrou um parceiro, um companheiro, que foi o Yosef, com o qual se casou no Hotel Maxud Plaza, na presença e com as bênçãos do senhor Benjamin Tzedakah. Imediatamente após a cerimônia, ele teve que se deslocar para o aeroporto para viajar em função dos horários que estavam agendados já para a sua viagem. E também o casamento atrasou um pouco, como todo casamento atrasa, né? E então isso foi um pouco corrido, eu tive que levá-lo também. Mas foi um lindo casamento, não há sombra de dúvida disso, né? E o casal está lá muito bem, muito feliz, vivendo já a sua vida maritalmente, né? É um exemplo para todos nós, né?
E espero que vocês também possam fazer os seus casamentos de acordo com a tradição israelita samaritana. Foi feito uma ketubá, né, com o nome do casal, entregue de acordo com o costume samaritano, né? Abraham está falando aqui que queria estar para presenciar o casamento. Abraham, você ia encontrar muita gente legal, muita gente bonita. Você ia sair noivo daqui. Tenho certeza disso. Mas é uma pena que você não pôde estar aqui. Eu sei que você vive, na verdade, em uma região bem distante de São Paulo. Mas quem sabe no final desse ano você mesmo já vai estar me chamando para realizar a cerimônia de casamento. Eu fiz a cerimônia junto com o senhor Tzedaka em função de ser o presidente da comunidade, de ter autoridade para fazê-lo, né? E também por conta dos laços que tenho com a comunidade, né? O senhor Tzedaka fez a bênção, abençoando o casal, né? E nós desejamos toda a felicidade ao casal, né? Abraham, ele diz que mora no Rio de Janeiro, né? Aí. Muito bem. Alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento a ser feito? Pode fazer, agora é a hora. Ok. Enéas Silva Souza está falando o seguinte: já que entrou no assunto do casamento, vou lhe fazer uma pergunta. Pode falar um pouco do casamento patriarcal? Muito bem. O casamento não é que o casamento seja patriarcal, é que a linhagem dos descendentes da casa de Israel são pelo lado patriarcal. Ou seja, a pessoa é israelita porque o pai é israelita. Ok? Isso acontece desde a época da Torá, lá atrás. Abraão, Isaac, Jacó. Você pode ver que ele vai falando só os patriarcas. Eles não falam, você não encontra na Torá, né? Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Lá não se fala sobre isso, mas se fala das promessas de Abraão, os méritos de Isaac, os méritos de Jacó, depois de Yosef, e aí os seus filhos, né? Os filhos de José, que são 12 filhos, dos quais originaram as tribos, o nome das tribos conhecidas hoje, né? As 12 tribos. Então, isso é uma tradição de Israel. Agora, os judeus, né, no decorrer da história, passaram a utilizar um outro princípio. Lembre-se que judaísmo é uma religião recentemente criada, se você for comparar com a história de Israel, que são dos israelitas. Ok? Os israelitas samaritanos, por exemplo, têm a história muito mais antiga do que a história dos judeus. Os judeus, a sua história nasce, na verdade, depois da destruição do templo. É aí que se solidifica e nasce o judaísmo. Antes disso, né, eles tinham práticas que eram israelitas, embora tivessem templo, etc., mas eram práticas israelitas. Após a destruição do templo é que se solidifica o pensamento farisaico. Lembrando, fariseus e saduceus eram partidos políticos dentro de Israel. Para quem não sabe, né, os saduceus são fruto do partido político criado, na verdade, pelo próprio Davi. Davi, ele elege um grupo de pessoas, ele busca os filhos de Sadoc para que eles fossem sacerdotes. Eles podiam ser porque eles eram, na verdade, da casta sacerdotal. Mas eles não tinham sido escolhidos para o período. Davi, então, estava ali já no Reino do Sul, em Jerusalém, toda aquela região, e ele queria ter apoio religioso. Como ele não conseguiu apoio religioso com o pessoal do Reino do Norte, então o que ele fez? Ele buscou os filhos de Sadoc e falou: olha, eu quero que vocês sejam sacerdotes, eu vou dar tudo que vocês precisam,
para que vocês façam o sacerdócio, né? E aí eles preparam o sacerdócio. É por isso que você vê algumas histórias estranhas. Você vê, por exemplo, Davi entrando em Jerusalém, dançando com uma arca. Mas que arca é essa? Não era a Arca da Aliança, pessoal. Nem pensem nisso, tá? Era uma réplica criada por eles, ok? E quando Davi então pede para que façam sacrifícios, são eles que fazem sacrifícios, etc. Depois, quando Shilomo, filho de Davi, vai lá e constitui o sacerdócio, já eram esses os Sadoc, ok? Que eram os que geraram logo à frente o partido político denominado Saduceus. Já os fariseus eram outro partido que não tinha a mesma visão sobre a política e a religiosidade. Vamos lembrar aí que no período, né, Israel era um país de governo teocrático e, portanto, a religião e a política andavam juntas. Algo que hoje em dia, no mundo moderno, é muito difícil, religião e política andar juntas. Já observaram aí os discursos do atual governo, né? E do novo governo? No novo governo nós já tivemos aí alguns discursos religiosos misturados com política, sempre gera ruído, é difícil de lidar. Agora, isso nós estamos falando do mundo moderno, imagina na época de Davi, na época de Salomão, né? Era bem mais difícil, era bem mais complexo o conceito. Mas os fariseus, vêm dos perezeus, eles eram radicais, né? Pessoas que acreditavam nas escrituras dentro de uma perspectiva e que discutiam muito com relação ao poder que os próprios saduceus tinham. Então eles viviam competindo um com o outro, porque os saduceus estavam dentro do templo. Eles realmente tinham poder por estar dentro do templo, então eles davam ordens. E já os fariseus não tinham esse poder e ficavam tentando galgar e não conseguiam. Quando o templo foi destruído, né, vamos só lembrar aí, General Tito invade Jerusalém e destrói Jerusalém e destrói também o templo. Todo o poder então que os saduceus tinham acima dos fariseus é destruído. E aí é a hora que os fariseus solidificam os conceitos. Inclusive, se você observar na história, é após a destruição do templo que os fariseus e rabinos terminam a compilação do Talmud, registrando toda a tradição, solidificam isso como lei e afirmam que o Talmud é uma Torá oral. Até então ninguém falava a respeito disso. Não existe. Procura dentro da Torá. A Torá não fala a respeito da Torá escrita, que seria Talmud. Não fala. Não havia esse conceito de oralidade ser lei. Não havia. Então isso foi solidificado posteriormente. Na época do templo, só para poder terminar de ilustrar, existiam já pequenas sinagogas em volta do templo, que eram pequenas casas de reza, né? De estudos, para que as pessoas pudessem estudar e aprender a Torá, porque nem tudo acontecia dentro, né, do templo. Então havia a vida do templo e a vida sinagogal. Então as pessoas tinham o templo para ir, mas elas também tinham sinagogas. Nas sinagogas elas aprendiam também a prática religiosa. Mas o templo era o foco central. Era no templo que eram feitos sacrifícios. Era no templo que eles iam pedir perdão. E as sinagogas eram apenas locais que eles podiam ocasionalmente rezar e aprender. Ok? Bom, foram então esses novos judeus, né? Vamos colocar assim, não agora apenas judeus por sangue, mas judeus por nova religião, porque a religião farisaica, com a destruição do templo, ela se fortalece e se transforma no que nós conhecemos por judaísmo. Foram eles que criaram essa lei, como eu tinha comentado, fariseus, rabinos, destruição do templo, Talmud. E com Talmud criaram uma nova lei.
Nessa lei eles definem que os casamentos, né, e as linhagens oriundas desses casamentos aconteceriam por conta da mãe, não importando quem é o pai. Por que eles definiram isso? Porque em dado momento da história, na Idade Média, houve tanta invasão que eles tiveram atos de violência, mulheres eram violentadas, a tal ponto que eles não conseguiam mais definir quem era ou não judeu. Eles não conseguiam definir. Então eles fizeram o seguinte: para não ficar discutindo quem é o pai da criança que está sendo gerada, vamos definir da seguinte forma: a linhagem não é mais pelo pai, é pela mãe. Foi a saída. Foi a saída. Depois eles procuraram textos na Torá para tentar justificar isso. Mas a verdade histórica é essa. E aí definiram que judeu é nascido de mãe judia. Então os judeus hoje seguem essa linha. Israelitas samaritanos não seguem essa linha. Samaritano é filho de pai samaritano que pratica a religião. Porque se não praticar, não é samaritano. Ok? Tem que praticar. Então a fé e a prática religiosa é individual. Aí você vai pensar: então os judeus na verdade não são parte de Israel? Bom, esse é o primeiro pensamento que muitas pessoas passam a ter. Mas eles são sim. Por que eles são Israel? Porque ao 8º dia é feita a circuncisão, que faz com que todo bebê judeu seja incluído no pacto de Abraão. Tal qual qualquer pessoa que se converte, ela vai fazer a circuncisão para adentrar a Israel. O bebê, ao 8º dia, é feita a circuncisão para adentrar a Israel. E ele vai ter toda a vida judaica. Ele vai aprender tudo que tem que aprender, indiferente a quem seja o pai dele. O importante no judaísmo é que a mãe seja judia. Então, veja, embora os rabinos tenham mudado a lei, a própria Torá que define, é um mandamento, ao 8º dia, fazer a circuncisão do bebê, mantém este grupo ainda dentro de Israel, indiferente a qualquer outra discussão. Então, o judeu é parte de Israel? 100% filhos de Israel. Vamos lá? Então, eu acho que aí eu consegui explicar um pouquinho aí sobre a ideia de patriarcal, matriarcal. Eu acho que era essa a pergunta que o Enéas tinha em mente. Enéas, se você tem outra pergunta, pode fazer. Shalom Miriam Barros. Shalom. Shalom Arthur de Oliveira. Aqui eu tenho uma outra pergunta. Enéas está dizendo que não era bem isso que ele queria perguntar. Ele queria falar a respeito de ter mais de uma esposa. Muito bem. Há pouco mais de 1000 anos, né, acho que fechou no mês passado, foi um rabino, há 1000 anos atrás, um rabino Askenazi, que definiu o término dos casamentos com mais de uma esposa. Então ele definiu a monogamia. A monogamia tem 1000 anos. E dentro do judaísmo foi uma determinação de um rabino Askenazi. Ok? Bom, qual é a prática entre israelitas samaritanos? A prática entre israelitas samaritanos sempre foi monogâmica. Embora eles estivessem com muito contato entre povos, né, do bloco árabe, palestinos e outras tribos, eles não assimilaram o conceito de ter mais do que uma esposa. E os divórcios lá dentro são raros. Algo que, por exemplo, quando o senhor Ben Sedaka veio ao Brasil, ele se assustou com a quantidade de pessoas que tem aqui, e a maioria é divorciada. A maioria. E ele olha, ele acha muito estranho. Não está acostumado com isso. Por quê? Porque a quantidade de divórcios que existem em Israel, na comunidade samaritana, é muito pequena. Existe, mas é muito pequena. É quase zero, para você ter uma ideia.
eles registram os casos de divórcios, me parece que não chegou a 4 ou 5 até hoje. Então, né, na história, aí você vai falar, mas como eles conseguem? Porque eles sabem conviver, né? Eles sabem se casar, e aí eles acabam tendo casamentos de longa duração, né? Infelizmente aqui nós temos dificuldade ainda em aprender sobre isso, ou a desenvolver isso no nosso mundo moderno. Muito bem, nos dias de hoje, né, nós motivamos as pessoas a não serem bígamas. Não pode ter, nós não aceitamos na nossa comunidade pessoas que tenham mais de uma esposa. É proibido. Sadi Folk está falando o seguinte, não sei se minha pergunta é pertinente. Como ficam os levitas nesse contexto que você ressalta os saduceus surgindo para serem sacerdotes? Sadi Folk, esses descendentes de Sadoc, eles eram levitas, eles já eram Kohanim, ok? Eles eram Cohen, embora fossem Sadoc, mas era a família dos Cohen. A família ela se reparte em vários grupos, ok? Apenas tem um detalhe, eles não tinham sido chamados para o sacerdócio. Embora eles fossem, tá, da casta do sacerdócio, eles não tinham sido eleitos ao sacerdócio. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, por exemplo, hoje em dia lá no Monte Gerizim, em Israel, a comunidade samaritana tem sumo sacerdote. A cada 3 anos eles fazem eleições para eleger o próximo sumo sacerdote. Normalmente eles reelegem quem já está ali. Então, alguém que entra como sumo sacerdote normalmente só sai quando morre. Mas a cada 3 anos a comunidade se reúne e vota para dizer quem é o sumo sacerdote. Isso é importante porque ressalta que eles estão apoiando o trabalho do atual sumo sacerdote. Ok? Se necessário for, eles têm a liberdade de escolher outro. Então, naquela época, tinham muitas famílias que tinham a ascendência, né, acima deles eram Cohen, e eles poderiam fazer parte do sacerdócio. Entre eles, Sadoc. Só que o problema dessa história é que não foi o povo que elegeu Sadoc para ser sumo sacerdote. Foi Davi que foi lá, chamou eles, convocou, falou: agora vocês vão ser sacerdotes para mim, tá bom? E assim foi a história. E eles se tornaram sacerdotes. Paulo César, Shalom. O Avram está informando aqui na Idade Média e no período romano em seu domínio, né, quando houve aqueles momentos em que as mulheres judias eram violentadas. Moshe Ben Mazal está falando o seguinte: resumindo, a grande maioria dos judeus são manzer. Manzer no hebraico, pessoal, é o termo que nós utilizamos para dizer bastardo. A palavra manzer, ela também indica que você não sabe de quem é a origem daquela criança, daquele menino ou menina. Ele é bastardo, mas outro dia o próprio Sr. Sedaka, alguém perguntou sobre o que é manzer, ele colocou filho da puta, né? Ou filho da prostituta. Mas o que significava isso? Significava que você não conseguia estabelecer quem era o pai. Inclusive tem um mandamento na Torá, se não me falha a memória, está em Êxodo 22, que fala que o bastardo não entrará na congregação de Israel, não vai participar. Por quê? Porque você não consegue dizer a que tribo ele pertence. Você não sabe quem é o pai. E se você não consegue definir a que tribo ele pertence, ele não tem o quê? Ele não tem território. E se ele não tem território, como ele vai viver? Não tem como ele viver.
né? Então, os mandamentos da Torá têm uma sequência lógica. Ele tem um caminhar para as pessoas poderem entender. Pastora Andressa Tremenda Unção, Shalom, é uma cristã, é bem-vinda. Avram está agora discutindo aqui com o Moshe Ben Mazal, está dizendo: Manzer, somente os que não são reconhecidos a partir do momento que são reconhecidos, isso não fica cabível. É exatamente o que eu falei. Sadi Folk entendeu, obrigado pelo esclarecimento, muito bem. Moshe Ben Mazel está agora melhorando a pergunta. Ele fala: acredito que não formulei bem minha pergunta. Estes filhos nascidos fora do casamento, quando em guerra, pelas mulheres que foram forçadas. Bom, ok. Vamos entender o seguinte, vamos imaginar a cena. Faz de conta que nós somos então o rabino da comunidade. As mulheres, nós temos então uma comunidade aí com 200 mulheres, vieram então os povos bárbaros, tomaram a nossa comunidade, tomaram as nossas mulheres, violentaram elas. Passam-se alguns meses, começa a aparecer 1, 2, 3, 4, 5 mulheres grávidas. E nós não sabemos se ela é grávida pelo marido ou se ela é grávida por esses bárbaros que invadiram nossa comunidade. As crianças estão na barriga, as crianças vão nascer e nós vamos fazer o quê? Existe uma premissa dentro do judaísmo, notem bem o que eu estou falando. Existe uma premissa dentro do judaísmo que está em estabelecer Shalom Habayit. Shalom Habayit, ou Shalom Habeit, como quiser, é paz no lar. Então, os rabinos fazem todo o esforço possível para estabelecer paz no lar. Então, ele não vai chegar numa mulher grávida que foi violentada, né? Passaram-se meses, ela está grávida. Ele não vai vir trazendo a dúvida, será que é do teu marido ou será que é daquele monstro que te violentou naquele dia? Ele não vai trazer essa dúvida. O que ele vai trazer para essa mulher? Em nome de Shalom Habayit, da paz no lar, né? que ele quer ver o marido e a mulher vivendo bem, ele vai falar: Mazal Tov, tem um bebê para nascer, que bom. Você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa mãe. Vamos circuncidar a criança no 8º dia, vai dar tudo certo. Essa é a postura do rabino. É assim que eles faziam. Por quê? Porque adiantava. Aquela criança iria nascer. Seria uma criança judia se os pais a criassem assim. Então, como houve a reformulação da lei, essa criança é tida como judia, não importando quem seja o pai. Foi isso, né, a motivação central para a modificação da lei. Na prática, essas crianças são manzer? São. Certamente são. Ok? Compensa nós levantarmos isso e sair falando que todo judeu é um manzer, o filho de manzer? Certamente que não. Nós iríamos encontrar resistência, discussões, brigas. Vamos lembrar, Israel hoje é uma grande nação mista, misturada, né? É uma grande nação. Não é politicamente adequado chamar ninguém de manzer, né? Vamos lá. Nurit Bat Abram Pasquale, a senhora Nurit. Senhora Nurit, Shalom. Seja bem-vinda ao grupo. Hilda Bueno também está aqui. Shalom, seja bem-vinda, Hilda. A Hilda está falando aqui que a Nurit casou. Pois é verdade, Nurit. Casou. Railson Nuremberg, Shalom. Enéas Silva Souza, ele fala: obrigado pelo esclarecimento, desculpe a insistência. Se os israelitas, após
os patriarcas se tornaram monogâmicos? Porque o Eterno permitiu que toda a nação de Israel viessem das esposas de Jacó. Mas, Enéas, eu não disse que foi após os patriarcas. Não foi isso que eu falei, não. Ok? Não foi após os patriarcas. De forma alguma. Eu diria que a monogamia já foi se instaurando desde a época de Yehoshua ben Nun, Josué, né? Que foi se solidificando, que eles agora tinham território, agora eles conseguiam viver na sua própria terra. Então era um momento um pouco mais calmo. Então não haviam mulheres oriundas de guerras, porque quando eles faziam guerras e mulheres ficavam lá, digamos, eles venciam um povo e aí matavam os homens, as mulheres e crianças ficavam, eles não podiam largar essas mulheres, então eles assimilavam essas mulheres como suas esposas, então acabavam tendo mais de uma mulher. Mas depois, quando houve paz em Israel, não havia mais necessidade desse tipo de atitude, né? Então eu acredito que foi quando começou a ter o monogamismo, né? Passaram da poligamia para o estado monogâmico, em que há apenas um homem e uma mulher na relação. Essa é a prática da comunidade israelita samaritana já há centenas e centenas de anos, ok? E é a prática aqui da comunidade israelita no Brasil. Aquele que tiver mais de uma esposa terá que escolher uma e ficar com ela. Não será aceito mais de uma esposa. Tá joia? A Hilda está falando: extrema-unção é uma cristã muito diferenciada. Extrema-unção aqui é uma pessoa, tá? Não é a extrema-unção, não. É uma pessoa que está aí dentro do grupo. Muito bem. Nurit está falando: vamos todos da nossa comunidade samaritana, temos o presidente Ariel, que faz um bom trabalho de ensino, vamos ser fortes no conhecimento. Tá joia. Israel Scholler, shalom, como vai, Israel? Muito bem. Lennon de Souza Lennox, shalom. Se vocês tiverem então algum outro assunto, alguma outra pergunta que vocês queiram perguntar, esse é o momento. Bom, mudanças dentro da comunidade, mudanças importantes. Então, primeira mudança dentro da comunidade: cada líder, isso é uma das informações que eu sei que as pessoas vão assistir, então eu vou deixar gravado aqui. Cada líder deverá fazer um planejamento e apresentar mensalmente os membros que estão entrando na comunidade. Eu preciso dessa lista. E o planejamento financeiro da comunidade para angariar fundos para trazer o Sr. Ben Sedaka ao Brasil. Então, organização do número de membros e organização financeira é necessário. O Sr. Sedaka não virá mais ao Brasil pura e simplesmente tirando o dinheiro do bolso dele. As pessoas devem arcar com o custo. Ok? Então, cabe a você que é presidente pensar e fazer um planejamento. E, por favor, me apresente. Ok? Eu fui incumbido de receber esse planejamento. Segundo ponto importante dentro da comunidade que nós precisamos ver: todos os líderes, todos devem estudar inglês. Todos. Nós não queremos mais tradutores. Nada de tradutores, de contratar tradutores para a comunidade. Caberá a cada líder fazer a tradução. Se você enxergar o custo que é pagar um tradutor no Brasil, você vai entender que você pode pegar esse dinheiro, entrar numa escola, estudar
E quando o senhor Sedaka vier conversar com ele, você tem mais de 1 ano para preparar-se financeiramente e aprender inglês. Ok? Isso é algo que a comunidade tem falhado e agora vai ser exigido. Então eu quero saber aonde os líderes estão estudando. Ok? Muito bem. Daniela Guerstenstein. Ah, Daniela, seu nome é difícil para mim. Mas vamos ver o que você diz. Um mamzer é alguém nascido de adultério por uma mulher judia casada e um homem judeu que não é seu marido, ou nascido de incesto, ou alguém que tem um mamzer como pai. Daniela, a sua definição está correta, mas ela não é completa. O mamzer também é aquele que é nascido de um casamento não reconhecido. A comunidade israelita não reconhece casamentos mistos. Ok? Então, se você fez um casamento misto, esse casamento não é reconhecido. Portanto, os filhos nascidos dessa união são mamzer. Se o homem se deita com uma prostituta e gera bebês nela, os bebês são mamzer. Por quê? Porque por ela ser prostituta não dá para saber quem é o pai. Então, um casamento, isso na Idade Média, inclusive, Daniela, só para você ter uma ideia, no próprio Talmud houve discussões a respeito do que é mamzer, porque eles queriam definir que mamzer é aquele que se casa e não tem uma ketubá. Ele não tem um contrato de casamento. E essa já foi uma discussão talmúdica, uma longa discussão talmúdica. Hoje em dia é aceito, é reconhecido um contrato de casamento, pode ser da casa de Israel como pode ser de fora. Então uma certidão de casamento lavrada no Brasil pode ser reconhecida para evitar que a criança seja um mamzer. Ok? Então, isso é um conceito. A ideia é, sabemos quem é o pai? Essa que é a grande verdade da expressão mamzer. Sabemos quem é o pai? Sabemos. Então a criança não é mamzer. Não é. Ok? Vamos lá. Rômulo Vieira, Shalom. Abraham Pérez estava dizendo que ele apoia que cada líder seja tradutor. Não se trata mais de apoiar, agora nós vamos cobrar. Inclusive, como eu havia falado, eu estava em 2 itens. O primeiro item é: precisamos ter de cada comunidade que está crescendo, etc., a lista das pessoas que estão entrando para a comunidade. E o líder é responsável por preparar um ambiente financeiro em que vai guardar mensalmente um valor para juntar com todos os demais para a vinda do Sr. Sedaka ao Brasil. Isso é necessário, isso é o que vai ser feito. Ok? Segundo, todos os líderes devem falar inglês. Então, começa desde já. Olha, hoje é dia 24. Você já pode começar a procurar escolas. Onde você vai estudar, eu não sei. Cada qual está em um estado diferente. O Brasil é enorme, né? Dá para aprender inglês pela internet? Muito pouco. O ideal é você ter um professor. Procure uma escola, procure um professor. Se vai ser pago ou gratuito, não é problema meu. É problema seu. Você é líder, você tem que aprender inglês. Ok? É uma exigência que está sendo feita. Perfeito? Então, com base nesses itens, é que traremos ou não o Sr. Sedaka novamente ao Brasil. Ok? Muito bem. Então, esse é um assunto muito sério e eu vou bater nessa tecla constantemente. Portanto, todos os líderes. Mas eu tenho pouca cultura, eu tenho pouco dinheiro. Adquira mais cultura, adquira mais dinheiro e estude. Você é líder. Você precisa disso. A Torá Samaritana, inclusive, ela é toda em inglês.
ela não é em português. Portanto, não há desculpa para que você não estude inglês. Ao contrário, você deveria já estar estudando para facilitar o estudo da Torá samaritana. Daniela está dizendo aqui, Manzer não é filho da prostituta, não é bastardo, como no cristianismo. Daniela, a gente já falou bastante sobre isso, tá? Obrigado, viu, querida? Hilda tá falando, Ariel, fala sobre homossexualismo. Poxa, Hilda, mas não há o que falar do homossexualismo. Cada um é dono do seu próprio nariz, né? Quanto mais as partes íntimas. Cada um acaba fazendo o que quer. A Torá, ela permite isso? A Torá, ela faz muito clara. O homem que se deitar com outro homem deve ser morto. Isso significa que é tão grave esse pecado que você adquire sobre si morte. Eu prefiro uma outra tradução em que eu leio da seguinte forma: o homem que se deita com outro homem, não é que ele deve ser morto, mas ele está morto. Por quê? Porque da união de um homem com outro homem não gera bebês. Não gera nada. Então já está morto. Acaba ali. Não tem geração futura. Ok? Eu creio que é o suficiente. Mas você permite, você proíbe? Quem sou eu para proibir alguém de fazer alguma coisa? Cada qual é dono do seu nariz e sabe o que faz. Mas e na comunidade? Não, nós não temos na comunidade casos de homossexuais. Ok? E o dia que nós tivermos, então nós vamos conversar e vamos verificar o que pode ou o que não pode ser feito. Pelo que sabemos, não tem. A comunidade israelita samaritana não tem nenhum caso de homossexualismo e a comunidade israelita no Brasil também não tem. Ok? Shema nos dê sabedoria, né? E nos casos que for de grande dificuldade, temos o sumo sacerdote para nos dar sabedoria em como lidar com os problemas. A própria Torá, ela determina isso. Quando você tiver uma questão muito difícil, leve para o sumo sacerdote. Então eu não tenho que me preparar antes, né? Ficar guardando pedras nas mãos para jogar nas pessoas. De forma nenhuma. Ok? Quando o problema acontecer, nós vamos então lidar com sabedoria. Muito bem. Edgar Domingos, Shalom. Abraham Ben Peretz está respondendo assim, olha, que ele não acha o assunto chato, que nem o assunto sobre o homem ter mais de uma esposa. Cada um tem sua dúvida, né, o Abraham, né? Enéas está dizendo o seguinte: agradeço pela explicação, vou deixar registrado que sou casado com uma só esposa. Nós não estamos te julgando, viu, Enéas? De forma nenhuma. Ok? Ninguém está te julgando. Daniela está falando agora sobre concubina. Ninguém aqui falou sobre concubina. Ninguém falou que a filha de concubina é Manzero, Daniela. Eu não sei nem por que você está falando sobre isso. Mas se você assistir depois, pega esse vídeo aqui depois, assiste com calma, você vai ver. Ninguém falou de concubina, nem de filho de concubina. Não entrou esse assunto. Tá? Muito bem, muito bem. Daniela está dizendo ainda assim: achei que a Torá samaritana era em proto-hebreu. A tradução para o inglês coloca o sujeito diante de verbo, etc. Importante aprender proto-hebreu, inglês. Parabéns pela exigência que você colocou aos seus líderes. Daniela, de fato, a Torá samaritana é escrita em proto-hebreu. Mas nós temos um material, inclusive eu vou mostrar para você, né, que é aqui. Torá samaritana já traduzida para o inglês. Por quê? Porque, tal qual o hebraico moderno, né, tem sua dificuldade, o hebraico, o proto-hebreu, né, o hebraico antigo é muito complexo. É muito complexo. Eu tenho aulas já que eu vou colocar online para os membros da comunidade aprenderem a escrever, aprender as letras. Mas, acima de aprender as letras, é preciso aprender as palavras. E entender as palavras do hebraico antigo e seu significado é muito difícil. Mesmo para quem já conhece o hebraico moderno
e até para quem conhece o hebraico antigo é muito difícil. E é por isso que esse livro, que foi escrito pelo Sr. Ben Sedaka, é tão importante, porque ele traz, tá, o texto do hebraico moderno, né, da Torá Septuaginta, comparando cada verso, né, o capítulo 3 da Torá, comparando com o capítulo 3, o primeiro verso, na outra versão. Então ele compara a versão da Torá Septuaginta com a Torá Samaritana, texto a texto, verso a verso. Então ele consegue mostrar onde houve alguma diferença entre os dois textos. Inclusive ele coloca isso em negrito, né, para que as pessoas possam saber. Ou então ele coloca, como aqui nesse caso, não sei se dá para vocês verem, aqui ó, ele coloca um pontilhado. Por quê? Porque de repente a expressão que existe em uma versão da Torá não existe na outra. Então ele coloca para que você possa realmente ler e compreender cada texto. Tá joia? Então, a Torá samaritana escrita em inglês vem facilitar o nosso mundo. Nós vivemos aqui. A maioria das pessoas que são aqui da América Latina não tem conhecimento suficiente da Torá em hebraico antigo. Em inglês, facilita muito. O inglês é a língua universal e é a língua que o Sr. Sedaka está usando para conversar conosco. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele em hebraico. O hebraico dele é muito rabuscado, com expressões em árabe e hebraico antigo, das quais eu não tenho a menor ideia o significado. Então eu consegui falar um pouquinho com o hebraico moderno, mas o hebraico dele é bem mais complexo que o moderno. Aí nós optamos por falar em inglês, porque no inglês ele consegue transmitir as ideias e eu consigo entender plenamente, né? Ele tem feito assim, ele viaja ao mundo todo. No atual momento ele foi para a Califórnia e ele ia depois para a Inglaterra e depois ele ia voltar para Israel. Então ele já viajou, né? No atual momento, pelo que eu sei, ele está em Nova York e depois irá para a Inglaterra. Então é isso, nós vamos motivar mesmo as pessoas a estudar, e isso vai auxiliar em outras áreas da vida de cada um. Aprender um novo idioma é imprescindível para que você melhore a sua vida, inclusive profissional. Suzete Águas Maia, Shalom. Ezra Ben Yosef, Shalom. Daniela agradeceu, valeu a pena poder comparar as versões, muito interessante. Inclusive essa versão da Torá, né, porque tem pessoas que falam o seguinte: a versão judaica é a correta, a versão samaritana é a correta. A grande questão não é qual das duas versões é a correta, porque fazer esse tipo de comparação, qual é a certa e qual é a errada, é desconhecer a história. Porque a Torá samaritana, ela vem de um rolo escrito pelo neto de Aron, sobrinho neto de Moshe, né? Ele fez um rolo da Torá, escreveu um rolo da Torá, que era a tradição, escrever os rolos da Torá, e esse rolo é que está lá em Israel, no Monte Gerizim. A Torá judaica, ela vem de um outro período. Os judeus tinham perdido a Torá, estavam na Babilônia, e aí eles encontraram um rolo, né? Quem já leu o livro de Esdras e Neemias sabe disso. Aí eles encontraram um rolo, ficaram felizes, choraram. Era o rolo que continha trechos da lei, porque eles não tinham mais Torá. A tradição judaica conta que Ezra, que é Esdras, reescreveu a Torá agora em caracteres quadráticos. Então ele não usou aquele hebraico antigo, usou um novo hebraico que é, inclusive, a base da escrita do hebraico moderno, com o qual foi escrita a Torá de Ezra, né?
a Torá de Ezra, que é a Torá que fundamenta todos os rolos de Torá do mundo, utilizado pelos judeus. Então, com base nisso, eu posso simplesmente afirmar que a Torá de Ezra é falsa? Não. Não. Mas ela não é igual à Torá samaritana. Existe entre os dois rolos de Torá, né, mais de 6.000 itens de diferença. Se você for ler a história a grosso modo, né, uma visão genérica, você não vai encontrar diferenças. As duas contam a mesma história. Basicamente a mesma história. Né? Você vai encontrar diferenças em função do quê? Ora, se Ezra abandonou o Kitav Ivri, que é utilizado na Torá, eu vou pegar aqui uma mezuzá para poder mostrar para vocês. Olha, essa aqui é uma mezuzá escrita no Kitav Ivri. São caracteres do hebraico antigo. Ok? E o hebraico atual utiliza o Kitav Assurit. Kitav Assurit é o uso da letra do hebraico moderno, aquelas letras quadráticas que são tão conhecidas nos rolos de Torá em todo o mundo. Eu tenho aqui o calendário judaico. Para quem não conhece o hebraico, aqui eu tenho, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que vai ajudar. Olha aqui, ó. Por exemplo, Tanar. Essas letras aqui já não são letras do hebraico antigo, já é do hebraico quadrático. Tá vendo? Isso aqui, para quem não sabe, é um calendário do novo ano que eu ganhei quando eu estive na comunidade fazendo algumas compras, né? Vira e mexe, eu estou fazendo compras na comunidade judaica a qual pertenço. Ok? Gesiel, Shalom. Everton Campos, Shalom. Bom, pessoal, aproveitando o momento, já que eu estava mostrando, isso aqui é uma mezuzá. Inclusive, eu dei uma mezuzá dessa de presente para o casal, né? A gente se casou. A Nurit e o Youssef receberam uma dessa de presente. E é importante você colocar nas paredes das suas casas essa mezuzá. Ao contrário da tradição judaica que oculta num rolo o trecho da Torá e coloca apenas no batente da porta. Nós colocamos em cima da porta e colocamos também dentro de casa para abençoar a casa, para que a casa tenha um bom ambiente. E isso é uma ordem. A Torá manda fazer isso. Você tem que aficionar o texto da mezuzá em um local que possa ser visto, andando, sentado na mesa, né? Ou andando pelo caminho, você possa passar ali, naquele corredor, naquela sala e ver. Então, você coloca nas paredes. Tá joia? Muito bem. O Avram, você vai fazer uma visita em São Paulo em breve? Então, não se esqueça de conversar comigo. Faço questão de receber você, de conversar com você, tá joia? Pessoal, muito obrigado pela transmissão até agora. Eu acho que foi muito gostosa. Nós falamos a respeito da comunidade, falamos a respeito de casamento, falamos a respeito de Torá, né? Eu espero que vocês aproveitem a noite, né? Aproveitem esse dia. Se teu vizinho bater na porta desejando Feliz Natal, não vai brigar com ele, né? Deseja para ele felicidade, paz, amor, harmonia, né? Compreensão. Não precisa falar Feliz Natal, mas você pode desejar tudo isso que é bom. É bom. É bom desejar o bem. Tá joia? E aproveitem para se preparar. Todos vocês que são da comunidade, nós vamos começar a ter cursos. Eu vou ensinar para vocês cada uma dessas letrinhas aqui. Ok? Inclusive o hebraico moderno e o hebraico antigo. Tá joia? Eu acho que é uma das maneiras de ajudar as pessoas a se desenvolver. Mas não posso deixar de repetir. Você que é líder da comunidade vai ter que aprender inglês. Não tem saída. Fora, lógico, o curso que eu vou dar de hebraico. Isso aí não tenha dúvida. Você tem que estudar o hebraico. Tem que estudar o hebraico. Né? Quem já sabe vai me ajudar.
Quem não sabe vai aprender. E todos nós vamos crescer e eu vou aprender mais ainda. Ok? Todos nós vamos aprender. Eu espero que todos vocês participem. Tá joia? Eu vou desligar. O tempo do meu celular aqui já deu. Ele vai bloquear a qualquer momento porque a bateria está no fim. Um grande abraço a todos vocês. Laila Tov, porque agora vou dormir. Lehitraot, né? Até um próximo momento, né? Shalom. Daniela Gertzenstein, eu não consigo pronunciar seu nome, mas Daniela, ela está falando: agradeço se puder mandar uma foto da Mezuzá Samaritana por mensagem na transmissão, né? Porque na transmissão ela aparece espelhada. Deixa eu tentar mostrar para você aqui, então, um pouco mais perto. E essa daqui tá sem o espelho, hein? Normalmente eu mostro ela com o vidro, né? Protegida. Aqui é só o papel. Tá joia? Muito bem. Grande abraço a todos vocês. A Avram está dizendo: não sou líder, mas vou melhorar meu inglês, né? E vou ajudar a comunidade local nas traduções sem custo, né? Só lugar e comida. Olha, vamos sim organizar. Nós temos que ter fundos. O senhor Sedaka tem saído. A Daniela é judia, ela sabe disso. Não existe rabino que saia de Israel, venha ao Brasil apenas com o custo do bolso dele. Ele vai pedir que você pague o avião, ele vai pedir que você pague as palestras que ele vai dar, ele vai pedir que você pague a alimentação dele, ele vai pedir que você pague o alojamento dele. O tempo dele tem custo. Tudo isso é pago. Agora imagina, você tirou alguém de Israel, viajou milhares de quilômetros, veio ao Brasil de graça. Isso não vai acontecer mais. Se for para acontecer assim, ele não virá. Ele não terá o meu aval para vir. E já foi conversado comigo e ele a respeito disso. Ele disse: se Ariel não der o aval, eu não vou. E eu não vou falar para ele vir para passar por uma situação complicada. Não que tenha faltado algo para ele, não faltou, ele bancou tudo. Mas é hora da comunidade crescer, né? Já está ficando maiorzinha, ela pode bancar. Ela pode fazer alguma coisa para bancar a vinda do Sr. Sedaka. Honrar um sábio é um grande mérito. Honrar um sábio é um grande mérito. Vamos participar disso. Abraço a todos vocês. Shalom, pessoal.